Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia, meu amado, minha amada. Que Ele resplandeça sobre você a luz dele e te dê graça durante todo esse dia, em nome de Cristo Jesus. Falando aqui diretamente do meu estúdio móvel, na cidade universitária, para trazer aqui uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Amém? Eu gostaria de ler Provérbios 23, verso 7, que diz assim: assim como ele imagina no seu coração, ele é. Desculpem. Eu estava pensando nessa palavra, né? Quem é você? Quem sou eu? Como eu me vejo? Como você se vê? Porque aqui está dizendo, meu irmão, minha irmã, que assim como eu imagino no meu coração, assim eu sou. Como você tem se visto, desculpem, nesses dias? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Como nós nos temos enxergado? Será que nós temos nos enxergado pessoas vitoriosas, pessoas para frente, pessoas com um propósito, pessoas mais do que vencedoras? Ou nós temos nos enxergado como pessoas derrotadas, pessoas amarguradas, pessoas sem perspectiva nenhuma na vida? Porque veja, aqui a palavra está falando: assim como eu imagino no meu coração, assim eu sou. Então, hoje eu quis trazer aqui uma palavra, né, onde eu tenho certeza que Deus vai e quer te animar, que quer fazer de você, se é que você está se vendo assim, uma pessoa desanimada, uma pessoa sem perspectiva nenhuma, para uma pessoa animada, cheia de vida, cheia de saúde, uma pessoa para frente, uma pessoa onde visualiza um futuro bom, um futuro maravilhoso, independentemente das lutas. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que nós vamos passar por muitas lutas e por muitas tribulações. Mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos nos ver como pessoas vencedoras. E uma pessoa vencedora, ela não mede esforços para estar sempre bem. Essa é a grande verdade. Uma pessoa vencedora, ela enxerga através das lutas. E olha que quem está falando aqui, muitas vezes já passou por problemas, ainda passa por dificuldades e às vezes é meio dificultoso enxergar e entender isso. Porque como assim eu estou passando por lutas? Desculpem, queridos. Eu estou passando por lutas, mas eu tenho que enxergar que tudo está bem. Então eu gostaria de ler para você também o que está escrito. Aliás, deixar para você aqui meditar depois o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 38. Essa história ela nos mostra o quê? A sunamita, uma mulher rica, que resolveu, juntamente com o seu marido, construir um quartinho para o profeta Eliseu, para que toda vez que ele fosse passar por aquelas bandas e fosse até a casa deles, ele tivesse um lugar para ficar, um lugar para descansar, para dormir, enfim, essas coisas. E ela faz o quarto de fato, né? O marido constrói ali e tal. E num certo dia, numa certa vez que Eliseu estava passando por lá, ele manda
o seu servo Geazi perguntar para ela o que ela estava precisando. E ela diz muito despretensiosamente para Geazi que não, estava tudo bem, ela não estava precisando de nada, estava tudo ok, tudo legal. Porém, ela não tinha filho. Ela não tinha filho. E Geazi vai até o profeta e diz para ele, olha, ela não tem filho. E o profeta Eliseu, usado por Deus, diz, olha, você vai engravidar e daqui a tanto tempo, cumprindo aí o prazo, né, da gestação, você vai ter um filho. Ok. E ela realmente teve o filho cresceu e o filho morreu. O filho teve ali, acredito eu, um mal súbito, uma doença, enfim, qualquer coisa, e morreu. E essa mulher, a Bíblia pelo menos ela nos relata que e dá para entender que ela não se desesperou. Ela não se desesperou, ela simplesmente pediu para que o seu marido mandasse os seus rapazes, seus empregados, né, prepararem uma carroça e com jumento e tudo mais, para que ela fosse atrás do profeta. E ela foi assim que ela fez. E eu acredito que durante todo o tempo ela estava concentrada em acreditar que alguma coisa iria acontecer de boa em toda aquela situação. Por quê? Quando o profeta Eliseu ele vê ela se aproximando, o profeta fala para Geazi, Geazi, vai até ela e pergunta como tá. Ou seja, Geazi, vai lá recepcioná-la. Essa é a tradução livre, né? E ele vai até Geazi chega até aquela mulher e ele faz uma pergunta para ela: vai tudo bem com vocês? E ela responde: sim, vai tudo bem. E eu vejo aqui, amados, que essa mulher, apesar do luto, apesar das dificuldades, veja, ela nem queria um filho. O profeta disse que ela teria um filho, Deus deu um filho para ela, o filho morre, mas em todo esse tempo, eu acredito que ela está concentrada, como eu disse antes, em crer que Deus era poderoso. Assim como ele deu o filho, abriu a madre dela, também poderia ressuscitar o seu filho. E é o que acontece. Eliseu e Geazi voltam com ela. Deus, através de Eliseu, ressuscita aquele menino. E obviamente que todos viveram felizes, né? Porque foi um grande milagre. Isso repercutiu, tanto é que está registrado na palavra de Deus. Então, hoje, né, trazendo isso para mim, para você, como nós nos temos nos visto? Eu acredito que aquela mulher se viu como uma grande vencedora. Ela se viu como uma pessoa que ela cria em Deus. Ela precisava crer em Deus. E ela não titubeou diante de uma luta muito séria, né? Não é fácil você perder ninguém na sua vida. Mas eu vejo que ela se viu uma pessoa vencedora, uma pessoa capaz, uma pessoa crente em Deus. E hoje, como nós estamos diante das nossas guerras interiores, diante das nossas lutas, diante de tudo aquilo que muitas vezes vem contra nós, na verdade, às vezes é um diagnóstico médico que nos pegou de surpresa ou não, né? E nós vimos aquilo ali, não entendemos, no primeiro momento não entendemos, às vezes até vamos lá no Dr. Google, né? Buscar ver o que é.
e marcamos uma consulta, vamos até até o médico que pediu, e ele não nos dá uma notícia boa, e muitas vezes, muitos de nós, até mesmo crentes em Jesus, passamos a ver aquilo como o fim de tudo. Amados, eu muitas vezes sou assim, tá? Eu abro meu coração aqui, não tenho dificuldade nenhuma para falar isso. Eu luto as minhas guerras. Eu quando faço um exame, às vezes eu vejo lá que deu uma diferençazinha, tudo mais tal, e já, né, a vontade já é entrar em parafuso, em querer ficar desanimado, coisa do tipo. Porém, e aí nós precisamos estar sempre conectados em Deus e ter pessoas fortes juntamente conosco, pessoas que se veem vencedoras, pessoas que se veem acima da média, porque eu acredito que Deus quer que nós nos vejamos como pessoas acima da média. Que média eu estou falando aqui? Não é acima das pessoas, pisando nas pessoas, sendo mais que as pessoas, mas acima da média no sentido de crer. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para mudar quadros. E eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele faz as coisas que muitas vezes nós não entendemos, mas lá no final nós vamos saber por que está acontecendo. Então, assim, como eu me vejo é muito importante. E quando essas coisas vêm, eu procuro sempre conversar com a Vera, com o Mateus. Por quê? Porque eles são também da mesma forma que eu. Ou seja, crer. Somos crentes em Jesus. Nós procuramos entender a vontade de Deus. Nós procuramos entregar tudo nas mãos de Deus. Porque veja, amados, senão nós iremos sucumbir às tentações, sucumbir às intempéries da vida. Nós vamos passar a nos vermos pessoas derrotadas, pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Então, hoje, Deus está falando comigo e com você para nós sermos igual àquela mulher, né? Para nós nos vermos ou nos imaginarmos pessoas mais que vencedoras. Por isso que nós precisamos andar com pessoas que são mais do que vencedoras, ou seja, são acima da média daqueles que não creem. Nós precisamos crer que Deus pode todas as coisas, que Ele é o Senhor e que nós ou estamos nas mãos dele ou nós estamos nas nossas. E ai de nós, amados, se vivermos apenas com os nossos recursos. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Nós precisamos nos ver como águias. Você já viu uma águia? Ela não fica olhando... Aliás, ela olha para baixo sim quando ela está atrás de uma presa. Mas, em geral, ela está sempre olhando para o alto, né? Assim como... vou brincar aqui, eu gosto muito, né? Assim como o super-homem, né? Ele olha, ele está ali voando ali, ele não fica olhando para baixo, ele olha para o alto, né? Para o alto e avante. Então ele vai sempre ali naquela pegada. Por quê? Porque ele quer enxergar lá na frente. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje. Olhar para frente, olhar ter um alvo, né? Olhar para o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus Cristo. Então, como eu me vejo? Eu pergunto para você, de novo, como você se vê hoje? De que forma você se vê hoje?
Você está se vendo um vencedor ou uma pessoa derrotada? Você está se vendo com saúde ou uma pessoa doente? Você está se vendo desanimado ou com ânimo? E veja, amados, como Jesus é tão maravilhoso. É tão maravilhoso que ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai de mim o meu fardo que é leve e suave, e entreguem o seu a mim. Depois eu vou deixar nos comentários aqui onde está essa passagem, que eu não me lembro agora. Eu sei que está em Mateus. Mas veja que ele já proporcionou isso. É fácil? Não é fácil. Eu poderia mentir para você aqui e dizer, não, é facinho, é tudo suave e tal, quem serve a Deus. Não, não é. A nossa vida é uma vida de luta constante. Mas nós precisamos nos olhar, sabe, como pessoas, de novo, vencedoras. Olhar para nós e nos enxergar como Deus nos enxerga. E como Deus nos enxerga? Deus nos enxerga como pessoas mais que vencedoras. Então que essa palavra, ela entre no seu coração, essa simples palavra, que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar os seus anos, abençoar tudo aquilo que você vai fazer, em tudo aquilo que você for colocar a tua mão, que Deus te abençoe. Amém? Dá um joinha aí, né, nessa mensagem, se inscreva lá no canal, me ajude a propagar, a divulgar a boa palavra de Deus. Reparta isso com algum vizinho seu, com algum amigo seu. É uma palavra bem simples, né? Mas que eu acredito que vai falar muito ao seu coração, assim como tem falado comigo. Eu e você precisamos do Senhor, precisamos nos ver como Ele nos vê. Ou seja, de novo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.